Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Hoje é 26 de setembro de 2022. Estava comentando hoje que estamos com 3/4 do ano banido. Direto de Florianópolis, estado de Santa Catarina, quando são 20 horas e 36 minutos, com um pequeno atraso, que se justifica diante do nosso empenho aqui de trazer mais uma informação bombástica hoje, que é um novo laudo pericial que nós já vamos tratar daqui um pouco em nossa live. Queremos inicialmente saudar os nossos presidentes, suplentes internautas, que sempre nos prestigiam todas as segundas-feiras, e sobretudo jornalistas, especialmente o jornalista do jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, o José Luiz, que tem o seu jornal na plataforma do Twitter, e também, como não poderia ser diferente, o jornalista Dr. Domingos da Paz, presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, que está sempre conosco todas as semanas em nossos encontros semanais. Pois é, pessoal, hoje nós temos um tema importante que nós vamos tratar de novo. Nós já temos tido acesso a vários documentos, mas sempre falta um elemento como sendo um elemento patrocinado, promovido pela ANB. Então, hoje, nós estamos trazendo para conhecimento de todos. Deixa eu só fechar o microfone do Dr. Domingos, que está dando reverberação. E hoje nós recebemos mais um laudo pericial, um laudo técnico que trata da falsificação da assinatura, e desta feita está relacionado diretamente à mensagem 512, que dá ciência ao Congresso Nacional da promulgação, sanção da Lei 8.906, decorrente do PL 2938. E para tratar do tema foram convidados os painelistas Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, que está conosco toda semana, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, que daqui a pouco estará no estúdio também, o doutor Domingos da Paz, advogado, presidente nacional da Comissão de Combate à Corrupção, e também, além de advogado, é um grande jornalista. Dr. Paulo César Rodrigues de Faria, que está em campanha, mas disse que daria um jeito de, ao menos, dar uma entrada rápida na nossa live de hoje, para conversar um pouco conosco. A doutora Ana Rogéria de Oliveira Silva, nossa presidente e advogada da ANB no estado de Goiás. Acho que eles estão lá com falta de energia elétrica. Foi o que também comentou a doutora Tânia Silva Rocha, que também é advogada e é vice-presidente da ANB no estado de Goiás. Há poucos instantes ela deu conta de que estão sem energia elétrica no local onde estão, lá no estado de Goiás. Pois bem, hoje eu estava conversando à tarde, nós tivemos uma videoconferência em que participou também o Dr. Robson Ramos e a doutora Leonice, tratando de um novo instrumento de interação da ANB com a nossa internet. Nós vamos daqui um pouco mostrar para vocês o banner do novo site da ANB, que irá ao ar a partir de amanhã. O endereço está aí, www.anbanab.com.br, que a partir de amanhã ele está em manutenção. Ficou extraordinário. Eu gostaria depois que o Dr. Robson Ramos também dissecasse algumas palavras sobre o que ele viu hoje à tarde, e da forma como nós vamos nos aproximar cada vez mais dos nossos filiados e dos nossos operadores do direito através desta importante plataforma. Nós vamos também tratar em breve de um novo modelo de carteira para a ANB, mas isso mais adiante, talvez a partir do ano que vem. Quem sabe o Dr. Domingos da Paz já tenha também todos os instrumentos necessários aí para participar dessa nova aquisição. Vai ser um show, gente. Boa noite, Dr. Robson. O que achou hoje da nossa reunião? Boa noite, Dr. Carlos, Dr. Domingos e aos colegas que estão presentes e aos que estão chegando, doutora Alice.
Boa noite, doutor Domingos, doutor Carlos, doutor Robson novamente. Já estamos no ar, doutora Léo. Vai lá, doutor Robson. Então, essa ferramenta é um instrumento que eu já tenho falado com a doutora Leonice há bastante tempo, que eu estou, inclusive, estudando essa área, né, fazendo um curso nessa área, para que a gente consiga criar uma ferramenta que torne a ANB mais acessível ao grande público, né? A gente precisa de mais ferramentas. E a tecnologia hoje, ela permite que a gente construa algum tipo de ferramenta onde exista uma interação maior entre o usuário, né? O usuário e Ainda para ouvir. Tem que ficar perto do microfone, né? O usuário e o nosso site, o aplicativo. Nós vamos conseguir futuramente colocar vários tipos de serviços onde os nossos colegas advogados vão poder prestar um autoatendimento. Tudo aquilo que eles quiserem, eles podem solicitar diretamente, né? Vários serviços vão ser feitos diretamente no site, assim agiliza, né, a prestação do serviço e tira a sobrecarga de serviço das pessoas, vira um autoatendimento, né? Isso é uma ferramenta possível. Nós estamos começando, esse site ainda está em construção, ainda ele vai ser aprimorado, mas já traz algumas melhorias, né? Ele tem um visual bastante bonito e futuramente a gente espera que ele entre naquele sistema de nuvem, né? Existe um sistema de nuvem que tem um custo um pouco maior, mas nem tanto também, e que oferece mais serviços. Então, ele vai ter futuramente uma quantidade de prestação de serviços melhor, mas já está evoluindo bastante. A doutora Leonice pôde observar hoje, os colegas podem dar uma olhada, podem opinar que ainda está em construção, né? Pode ser aprimorado, mas é um grande avanço. E a meta é esta, a meta é transformar a internet numa ferramenta útil para a nossa causa. Maravilha. Meu irmão, doutor Domingos da Paz, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo a essa plataforma seleta de cérebros brilhantes, como todos os demais, desses internautas que interagem conosco, que nos alimentam dessas energias, né, doutor? Com certeza. Bom, boa noite, doutor Robson, doutor Leonice, doutor Carlos, os internautas, né, os nossos colegas advogados, de todo o Brasil, principalmente a família ANB, né, tão querida e tão prestigiada que está. Isso é muito bom, né? Eu me sinto bastante orgulhoso, né? Que é um termo meio chulo, esse negócio de orgulho, é uma coisa feia, né? Mas é bem assim, eu sinto orgulho daquilo que eu faço, daquilo que eu me proponho fazer. E uma das propostas é exatamente, dado que a corrupção no Brasil chegou a zero, e a CNCC, que é a Comissão Nacional de Combate à Corrupção, está falindo. Falindo por falta de causas, né? Então, eu estou agora prestando serviços à ANB, com todo prazer. Mas que maravilha, que honra. Com muita satisfação. Anteriormente, a gente tinha lá denúncias do Brasil inteiro. Hoje não chega ninguém. Meu Deus, aí absolutamente nada. Escassez de notícias. Então, a escassez é muito grande. Maravilha. Doutora Leonice, Tomara muito boa noite. Assim. Isso aí, boa noite, mais uma vez, obrigado, bem-vinda ao canal de todos nós. Meu microfone fechado. Tá sim. O Telegram, que lá estão, né, conosco, e vamos mais uma live, porque nós temos notícias, né, doutor Carlos? Sim, sim. E essas notícias são hoje, para nós, do ponto de vista pesquisa e avanço, são extremamente importantes.
A ANB, na semana passada, contratou uma nova empresa para promover esse encontro das assinaturas do Itamar Franco, suposta assinatura do Itamar Franco, que consta na sanção presidencial da mensagem 512, constante na folha 474, do rito de tramitação do PL 2938, que deu origem à Lei 8.906, que é denominado Estatuto da Advocacia e Estatuto da OAB. Quer dizer, dois estatutos, o que é uma, o que é outra, não se sabe. E neste laudo técnico, nesse parecer técnico, recebido hoje, e por isso nós não poderíamos deixar de compartilhar esse tema, foi contratado, vamos para a tela aqui, vamos para a tela. Ele foi contratado pela ANB, lá do estado de Alagoas, do Dr. Bruno Francisco Perícias, né? Como vocês podem ver, é contratado pela Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e obviamente que nos deixou, de certo modo, extremamente feliz, porque constata finalmente e definitivamente aquilo que nós viemos analisando ao longo do tempo. Deixa-me ver aqui, tem algumas coisas que na tecnologia ainda nós não dominamos, Dr. Robson. Eu não sei o que nós muitas vezes no nosso trabalho não conseguimos. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos salvar essa pérola aqui e vamos apresentar na tela. Laudo pericial. Está aqui. Vamos apresentar, vamos trazer ele agora para dentro do nosso... Aqui, ó. Trata-se de uma assinatura rubricada, atribuída ao então presidente Dr. Itamar Franco, constante na mensagem 512 do PL 2938 de 1996, a folha 47... Oi? 92. 92, constante da folha 474, datada do ano de 1994. O objetivo da perícia para a produção do laudo grafotécnico consiste na análise e pronunciamento acerca da assinatura contida na peça em exame, para definir se a mesma teve origem ou não de punho caligráfico do Itamar Franco. Pois é. E agora, como é que fica essa situação aqui, meu Deus do céu? Diante de todas essas... Vamos ver aqui. Diante de toda essa situação, os padrões de confronto são algumas características que eles utilizaram aqui, que normalmente é uma informação passada para os contratantes. Evidentemente, vale salientar também que para a realização da perícia, todos os documentos são minuciosamente estudados. Entretanto, no momento da fundamentação do presente laudo, este perito utilizou o documento original de melhor nitidez e fácil percepção das características encontradas. E esta de cima, que vocês estão vendo aqui, esta é a assinatura aposta na mensagem 512, que supostamente o Itamar Franco teria assinado. Percebam, exames, peça original. Então, essa de cima, essa assinatura aqui, ela foi aquela que foi encaminhada ao Congresso Nacional, em que o próprio presidente diz que estaria inaugurando uma nova firma. Olha que coincidência, né? Olha que coincidência, justamente numa peça duvidosa de rito de processo de votação adulterado, assinaturas fraudadas, né? E a assinatura original de Itamar Franco, colhida de próprio punho dele, abaixo, como vocês podem ver nessa matéria, nessa peça. E vejam as características como a empresa analisou
os detalhes comparados. Obviamente eu tenho todos os detalhes aqui, eu não vou expor todas, mas são apenas alguns detalhes, em que diz, assim, o objetivo da análise dos remates seria definir como ocorre a finalização gráfica. Os ataques da grafia, né, seria o início da grafia. Já a pressão visa verificar a força que o escritor exerce no papel no momento da escrita. A evolução seria como o lançamento se comporta desde o seu início até o final. E aí vem a parte da conclusão desse laudo. Desta maneira, concluo, isso agora o perito está falando, concluo, em virtude dos exames grafotécnicos efetuados, na peça exame, que a assinatura contida na mesma não é proveniente do punho caligráfico do Dr. Itamar Franco. A conclusão se deu após análise minuciosa das peças fornecidas, momento em que foram identificadas diversas divergências, dinamismo de punho, espontaneidade, grau de habilidade, ritmo de escrita, velocidade, ataques, remates, pressão, evolução, calibre, espaçamento, alinhamento, inclinação axial, mínimos gráficos, momentos gráficos e método de construção, o que tornou impossível afirmar que as peças comparadas tiveram origem do mesmo punho. Outro detalhe que vale mencionar é a alta probabilidade de a cópia tenha se dado por memorização. Haja vista, o fraudador manteve as principais características da grafia do ex-presidente Itamar Franco. Entretanto, pecou em replicar nos detalhes. Doutor Domingos da Paz, e aí? Olha, eu já fiz exame grafotécnico, né? Teve um problema de uma advogada já falecida e ela me passou um documento e esse documento acabou gerando um processo e eu tive que fazer exame grafotécnico. É exatamente isso aí. Eles se aprofundam de tal forma que eles mostram a velocidade, o peso da mão, como é que funciona. Sabe, isso que está feito. Então, como eu já passei por isso, depois vi outros casos, né? Mas é o retrato, é a carinha da OAB. É a carinha da OAB. Como gosto de coisa perversa, né? Como gosto de coisa maldosa contra a sociedade brasileira, sabe? Eu acho que é o fim, né? Ela morreu, esqueci de enterrar. Eu acho que agora vai virar cinza. O que é mais interessante é que, na verdade, nós temos o laudo de Curitiba, nós temos um laudo de São Paulo, e agora esse de São Paulo não é da ANB, é de um outro grupo de pessoas que promoveu esse parecer técnico, e agora esse foi contratado exclusivamente pela ANB, justamente para demonstrar, e esses laudos irão compor como prova fundamental a nossa ADI. Eu não sei se o doutor Paulo vai ter tempo de participar, ele diz, caso possível, ele participaria, até a doutora Tânia e a doutora Ana, que são lá de Goiás, também não conseguiram entrar no estúdio em razão da falta de energia elétrica no local. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro, que agora não faltam mais elementos para, em síntese, formalizar a instrução processual dessa nossa tão esperada ADI. E, como já foi dito em outra ocasião, queremos saudar aí a doutora Cacilei Andrade, lá da Bahia, que tem é uma pessoa muito importante, atuante lá na Bahia, junto com o doutor Fábio, com a doutora Alícia, né, nesse grupo maravilhoso que é no estado da Bahia, na sua representação daquela região. E essas peças são irrefutáveis. Isto prova, lamentavelmente, e aqui nós não estamos entrando em devaneios, estamos constatando que alguém
falsificou a assinatura de Itamar Franco na sanção presidencial da lei do Estatuto da Advocacia. Nós já denunciamos, o doutor Domingos da Paz já por diversas vezes comentou em suas lives, e aqui reiteramos mais uma vez o que ele vem dizendo há muito tempo, que esta lei foi aprovada a jato, né, em velocidade supersônica, nunca constatado na história do parlamento brasileiro, da velocidade como ela foi aprovada. E ela não poderia parar na presidência. E parece que no dia da sanção, o presidente Itamar Franco estava na inauguração da Copa do Mundo de 1994. Por incrível que possa parecer. Mas alguém atuou por ele. E isto é grave. Atenção, Ministério Público. Atenção, senhor Ministro da Justiça. Atenção, senhor Presidente da República. Isto é grave. Isto é muito grave. É preciso anular a Lei 8.906 urgente diante dos estragos que ela está promovendo. Dr. Robson Aparecido Ramos, o que lhe pareceu? Depois pode passar direto para a doutora Léo. Bom, prova não é por falta de prova que nós não vamos conseguir alegar tudo o que estamos dizendo já há bastante tempo, né? Agora é a terceira perícia, o terceiro perito de estados diferentes, pessoas diferentes, dando o mesmo laudo. Então, provas nós temos sobrando. Agora, nós temos que reunir um comitê agora de advogados para encontrar todos os crimes que foram praticados, né? E os responsáveis. Pessoalmente, eu colocaria como responsáveis todos os que assinaram o projeto. Todos os que assinaram a criação do projeto têm que ter uma parcela de culpa nisso. Eu acho que é impossível que eles não soubessem o que estava acontecendo. Porque a gente sabe que eles não são pessoas de boa índole. Aquilo provavelmente foi combinado numa sala, dentro da comissão. As comissões são quase que uma reunião de portas fechadas. Eles decidiram isso juntos. Eu duvido que alguém fosse tomar essa atitude isoladamente, né? Então, eu acho que temos que começar por responsabilizar as pessoas que assinaram a criação do projeto. Doutor Robson, me permite apenas uma observação. Eu estou vendo que a doutora Ana Rogéria está, está na plataforma, está participando da live, como está aí o recado dela. Doutora Ana, dê uma olhada no seu celular, eu estou lhe enviando o link, aliás, nós enviamos o link para a sua participação para entrar no estúdio, porque daqui a pouco o próprio doutor Paulo também vai participar, tá bom? Dê uma olhada lá e se quiser participar pode apertar no link que nós lhe adicionamos aqui. Desculpa, doutor, vai lá. Deixa eu pegar uma beira da coisa aí. O doutor Robson falou uma coisa muito importante, se responsabilizar todos os membros da comissão. E agora vai a coisa mais importante aí. 90% dos membros eram todos do PT. Sim. Todos do PT. 90% deles. Tem que ser responsabilizado, sim. De preferência com enforcamento. Brincadeira. E é uma oportunidade para a gente... oportunidade não, nós vamos precisar, porque nós sabemos muito bem como funciona a justiça nesse país. Então, nós vamos ter que fazer uma pressão política. Seria interessante até uma matéria em um jornal estrangeiro, conseguir uma notícia, né, bem destacada num jornal importante estrangeiro, para conseguir pressionar esse pessoal daqui, porque se não houver uma pressão política, eles vão colocar uma pedra em cima, porque já fizeram coisa pior, né? Então, a gente não pode achar que jogando só com as regras da lei, a coisa vai funcionar. A gente tem que ter uma estratégia, além de jurídica, também política. Nós temos que conseguir pressionar
a população, a comunidade, para que alguém tome a frente desse problema. Isso é um crime contra o Estado, não se trata de um crime contra o indivíduo. Eu não fui prejudicado exclusivamente. Isso é um crime contra a nação. Você falsificar leis do país, isso é um crime muito mais grave do que simples falsificação de documento. Então, nós temos que levar isso para uma esfera mais alta. E temos que nos preparar para uma ação política bem forte mesmo, porque nós vamos precisar. Que as pessoas que nós vamos imputar a responsabilidade por isso são pessoas poderosas. A gente sabe muito bem o tipo de gente que a gente vai ter que enfrentar. Perfeito, doutora Léo. Esse laudo, na realidade, é um parecer técnico. O primeiro laudo que nós temos aí do processo do Paraná é um laudo pericial grafotécnico. O segundo laudo que nós temos, que nós recebemos da perita, é um laudo grafotécnico. Esse da ANB é um parecer técnico dos laudos grafotécnicos, ou seja, eles são esse parecer ele é incontestável. O laudo da prova emprestada e o outro laudo, ele era passível de haver uma contestação. Agora, o parecer técnico, não. O parecer técnico, ele reforça tudo aquilo que tem no laudo grafotécnico. Quanto à responsabilidade, eu entendo que são responsáveis todos aqueles que participaram do ato, eu entendo que são responsáveis aqueles que deram continuidade ao crime até a data de hoje, e eu entendo que todos aqueles, além do Estado, que são integrantes das ordens, não apenas do Conselho, mas que eles dão continuidade no crime até hoje, porque isso é um crime continuado. É um crime que não só afetou, tirou a vida de muitos colegas nossos, impossibilitou ao exercício profissional, até hoje, de muitos colegas, e, infelizmente, somos obrigados a admitir que aqueles delegados, ao receber uma denúncia de exercício ilegal da profissão, também são partícipes, porque eles têm a obrigação, o promotor tem a obrigação, o juiz tem a obrigação de saber que não existe exercício ilegal da profissão. E pior, somos vítimas de um crime. Este crime não afeta somente aos impedidos do exercício profissional, afeta uma sociedade. E por trás de tudo isso, meu caro doutor Domingos, existe uma corrupção. O fator é a corrupção assolada, sistemática, em todos os poderes. Eles são todos envolvidos nesse crime. Aqueles que são 90% do ato da assinatura, que foi uma fraude, que não houve votação nas casas legislativas, são 90% do PT, mas tem aqueles que deram a continuidade do crime, que também não são do PT, mas são aparelhados ao sistema. Então, na minha opinião, todos têm que responder. Seja presidente de Câmara, Senado, STF, delegados, o Estado e todos os integrantes que participaram do crime continuado das OABs, começando de lá daquele conselho. Todos têm que responder. Essa é a minha opinião. Eu concordo com a senhora. E temos que transformar isso em um crime que tem que ser reconhecido como um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade. Por isso, temos que levar para um tribunal internacional. Com o doutor que seja um crime político, mas nós temos que entrar na justiça, via judicial, com a queixa-crime, com todas as provas materiais, e colocar um freio de imediato nisso, no exercício, porque todos têm por liminar
o direito de trabalhar. Nós já fomos penalizados demais por esse crime. Chega. E resolva na parte política lá também. E resolva lá fora da denúncia do crime contra a humanidade. Aliás, nós conversamos essa semana com um juiz, que foi juiz no Amapá, hoje é promotor público em Brasília. Não sei se não é aposentado, mas ele nos deu a seguinte sugestão: que a ANB reunisse todos os documentos que ela tem que prova a fraude da assinatura da sanção do presidente da República, que comprova o não cumprimento da Lei 12.605, que trata da questão dos diplomas, e que comprova da fraude, da falsificação, ou então da inconstitucionalidade do rito de tramitação e votação do PL 2938 na Câmara e do Senado. Tudo isso reunir e promover um processo penal contra o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado permissivo que tratou dessa matéria, seja ele Congresso Nacional, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo. É o Estado brasileiro que está causando prejuízo àqueles que lutaram 4, 5, 6, 7, 8 anos, fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, foram se submeter ao exame e não lograram êxito por conta de uma aberração, de uma lei fraudada, uma assinatura utilizada para colocar no mundo jurídico uma lei que não teve uma sanção, um rito processual de tramitação até a sua conclusão formalizada de forma adequada, nos termos como prevê a própria Constituição. Então, isso tudo são elementos que nos emprestam a verdadeira instrumentabilidade para podermos acionar o Poder Judiciário nesse sentido. E mais uma curiosidade que esse laudo grafotécnico levanta é a ausência de qualquer tipo de carimbo ou até mesmo de timbre no documento encaminhado do presidente da República para a Câmara Federal, contendo o símbolo da presidência da República. Nem isso não consta, mas teve inaugurado uma nova firma do presidente da República, que nós sabemos, se ele estava na inauguração ou no início da Copa do Mundo, como é que ele poderia ter assinado aquele decreto? Aquele decreto não, aquela sanção. Então, nós da ANB estamos, daqui para frente, vamos convocar os nossos juristas, especialistas em direito penal, e vamos promover ações penais para que os nossos filiados tenham o direito de serem indenizados por sofrerem pela prática delituosa por conta desta questão. Dr. Robson, trata-se de um crime continuado, não é isso? Crime continuado. O próprio parlamento sabe disso. Não prescreve, não tem prescrição, e é um crime contra a humanidade. Nós temos que conseguir entrar com um processo em um tribunal internacional, pedir uma indenização e, se for o caso, até penhorar uma parte do Tesouro Nacional que esteja depositado fora do Brasil. Nós temos que conseguir meios para transformar isso em um fato público bastante chocante, porque nós sabemos muito bem que as pessoas que estão aí não merecem respeito. Eu, às vezes, quando eu perco a paciência e me exalto, eu falo de forma totalmente desrespeitosa com essas pessoas, porque eles não merecem respeito. Quem não me respeita não merece meu respeito. Essas pessoas não respeitaram milhares, milhares, não se sabe se milhões, mas milhares de bacharéis em direito que gastaram tempo, dinheiro, esforço, se dedicaram a fazer uma tarefa que nós sabemos que somos mais capazes do que eles para fazer. Respondendo apenas ao Dr. Francisco Garcia, que pergunta, então, esse laudo grafotécnico é de suma importância para que essa lei seja nula de pleno direito.
Exatamente. Só que quem tem que declarar nulidade é o Poder Judiciário. Sim. Ou o próprio parlamento. Doutor, Oi. nós temos que entrar simultaneamente com um processo no exterior, porque aqui nós já sabemos que é bem capaz até que eles recusam, né? Temos que entrar com uma ação no Congresso, tem um procedimento no Congresso para a gente entrar, tem outros na Justiça, vários, né, na Justiça, e em tribunais internacionais. E transformar tudo isso em uma notícia internacional, um crime contra a humanidade, mostrar o estado de podridão que se encontra o judiciário brasileiro, que quando a gente fala o crime foi cometido pelo Estado, esse Estado tem um agente, e o agente é uma pessoa que usa toga, tanto o da primeira instância aqui até o da última. Todos agiram de maneira criminosa, todos agiram como bandidos, porque quem desrespeita a lei é bandido, tal e qual qualquer outro. Não é porque tem toga que é menos bandido. Eles agiram de forma criminosa. Má fé. Temos que responder por isso. Nós temos que fazer essa situação chegar na mídia, na imprensa, em todos os lugares. E eu acredito que tem que começar por uma reportagem em jornais estrangeiros. Aí... Então, eu quero deixar registrado, corroborando novamente, que é um crime hediondo, premeditado. Premeditado. Isso aí. Calculado. Sabe por quê? É simples. Eles procuraram um foco, eles dirigiram os canhões do mal para cima dos bacharéis em direito. Mas ninguém presta exame da ordem, a não ser bacharel em direito ou estagiário, ou aluno de sétima série, de sétimo semestre. Então, é um público especializado, é um público dirigido, escolhido por eles. Então, o crime que eles cometeram é hediondo, é coisa com maldade, é coisa com perversidade. Eles têm que ser crucificados de ponta cabeça, como foi Pedro. Não é possível uma coisa importante dessa envergadura. Não, ele não atingiu a sociedade brasileira de um modo geral. Não, ela foi escolhida. Quem? Os bacharéis em direito. Quem? Os estagiários. Quem? Os quintonistas, os que estão fazendo o sétimo semestre, já podem fazer o exame da ordem. Para fazer o quê? Para recolher o dinheiro desse povo. Então, é um público dirigido, especialíssimo para isso. Então, é um crime continuado, mas hediondamente premeditado. Pode ser que esteja até errado. O doutor Silas... o doutor Domingos. Só para concluir o que ele disse ali. Eu e a doutora Leonice, nós temos uma pesquisa que prova tudo isso que o senhor está falando. Esse público dirigido, escolhido, né, como o senhor disse, começou na época do Império. E ele foi rechaçado na época do Império, porque todo mundo lá já tinha visto que a ideia era exatamente esta. O objetivo é tornar o exercício do direito privativo de um grupo, de uma elite. Por quê? Porque o direito ele é uma porta de entrada para o poder do Estado. E tanto é que eles se apoderaram de um dos três poderes. O Poder Judiciário, hoje, é exclusivo de advogados. Mas não qualquer advogado. Não é qualquer advogado que vai chegar lá no STF ou que vai ser desembargador, procurador. Esses cargos onde existe obrigatoriedade de ser advogado, não é qualquer advogado, é desse grupo que a doutora Leonice sabe muito bem de que a gente está falando. A senhora sabe o nome, né? O IAB. Que, por 200 anos, fingiu de morto. Mas foi só a gente começar a citar o nome deles, olha o nominho deles aparecendo ali no Estatuto da OAB. Estava fingindo de morto, mas agia nos bastidores, até que nós levantamos, né, o tapete e mostramos quem está por baixo. Agora o nominho deles já está aparecendo ali no Estatuto da OAB. Então, esse grupo fez isso, dirigido contra os advogados, para que eles tivessem acesso e controle do poder do Estado. A ideia sempre foi ter um poder estatal nas mãos desse grupo. E nós temos prova disso. Nós já levantamos vários documentos que provam que essa é a intenção mesmo. Doutor Robson, e outra coisa, quando essa lei diz
que o fim do estatuto, a finalidade do estatuto e da prova é a seleção de advogados. Quem pode dizer que seleciona advogados? Um estatuto não pode fazer isso. Não Não isso tem é como corporação fazer. de ofício, isso é proibido. O doutor Silas Martins aí está dizendo que bacharéis em direito não podem ser impedidos a exercer as suas profissões, sendo bacharelado um grau acadêmico aprovado, deve ser aprovado por meio ou provado por meio do diploma, tá certo? Exatamente isso que nós estamos falando o tempo todo. O advogado é da profissão do grau de bacharel em direito, o contador é do grau de bacharel em ciências contábeis, e assim sucessivamente. Então, o artigo 1º da Lei 12.605, que lá está com o parecer da ação civil pública, que a ANB ajuizou na semana retrasada, a matéria está lá para manifestação do Ministério Público, que até agora não se manifestou ainda. Eu estou aguardando para ver o que dará aquela manifestação, o que o Ministério Público vai dizer. Agora, veja que coisa impressionante. Dentro desse limite que nós estamos buscando a reparação de dano às pessoas que já morreram, nós deveríamos, inclusive, depois, mais tarde, montar um arcabouço jurídico para que trazer essas pessoas de volta em face daqueles que ceifaram as suas vidas porque não passaram na prova, né? Se jogaram de apartamento, muitos se enforcaram, outros tomaram veneno, né? E isso é muito triste. Doutores, prestem bem atenção. O artigo 5º, inciso 13, quando fala do exercício, é permitido o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer, ela não retira a garantia de direito fundamental. E aí vem um juízo e diz que aquela legislação não ofende garantia fundamental, quando no capítulo das garantias fundamentais está inserido esse texto, que sequer é tendente a abolir mediante uma emenda à Constituição, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Carta Política Brasileira. Então, os próprios juízes que deveriam defender a Constituição Federal são os que estão aniquilando as garantias de direitos fundamentais. Portanto, eu corroboro com o que o doutor Robson está sugerindo. A peça internacional, mas nós não podemos nos omitir de atuar judicialmente no Brasil também. Com certeza, nós vamos fazer isso. E tem mais uma violação. O Pacto de São José da Costa Rica diz que nenhum direito pode ser interpretado de forma a reduzir ou extinguir aquele direito constitucional. Então, a interpretação que eles fazem é no sentido de reduzir ou extinguir. Para milhares de pessoas, o direito foi extinto. E isso é uma violação ao direito internacional. Então, nós, sim, vamos colocar todos esses argumentos dentro do Judiciário Nacional, dentro do Congresso, vamos espalhar isso para a imprensa e vamos jogar isso para fora do Brasil também. Isso é muito importante. Temos que ter uma estratégia. As razões legais para isso, né, jurídica, nós temos provas, temos todos os argumentos, sabendo que foi uma ação dirigida contra um grupo de pessoas, que são os bacharéis em direito. Mas isso vai muito além, como nós já pesquisamos em ocasiões anteriores, a ideia é restaurar as corporações de ofício, né? Nós temos isso aí já declarado pelo Lewandowski, lá dentro do STF. Nós temos um documento que ele mesmo diz isso. E veja que o de contabilidade está tentando fazer a mesma coisa, e outros conselhos, né, que, na verdade, o termo conselho é uma máscara para a corporação. Tem que ser banido, doutor, tem que ser banido. O conselho tem que ser banido. Exato. Eles não são conselho de nada, eles são uma corporação de ofício. Isso é proibido pela Constituição, né? Mas veja só, quem fala sobre corporação de ofício e restaurar corporação de ofício é o Lewandowski, dentro lá do próprio STF. Nós temos ali as falas deles falando disso tranquilamente, como se estivesse num boteco tomando cerveja, né?
Então, nós sabemos que é um crime premeditado, né? É um crime consciente, porque nenhum deles é analfabeto, todos eles sabem o crime que estão cometendo, e nós temos que relacionar todas essas pessoas e exigir uma penalidade, né? Uma penalidade tanto penal quanto cível. Eles têm que pagar pelo crime que fizeram. Não podem nem continuar com essa toga, né? Eles têm que pagar pelo crime que cometeram contra o Estado brasileiro e contra o povo brasileiro. Porque o objetivo deles é pior ainda. Sabe o que o objetivo deles é criar um Estado paralelo, né? E nós temos tudo isso documentado. Dr. Carlos Martins, meu irmão, ocorre que a OCDE será informado disso, ok? Então fique tranquilo que isso está na pauta da ANB também. Dr. Domingos da Paz. Tem um vídeo que eu gravei, eu acho que em 2015, e eu falo da responsabilidade dessas pessoas. Eu falo do projeto da PL, né? 2938. Eu falo da PL que ela foi constituída dentro da comissão e aprovada somente pela comissão, não foi a plenário. Dali ela foi encaixotada e foi levada para o Senado Federal, que também não foi a plenário, foi feito pela própria uma comissão de 3 ou 4 malandros, e que dali voltou para a Câmara e foi seguido para sanção presidencial, cuja sanção presidencial está aí. Inclusive, quando procuramos as cópias da votação no plenário da Câmara, né, que são as notas taquígrafas, né, a pessoa que nos atendeu disse que era melhor procurar no Google. No Google? Sim, vou informar. Então, veja bem que a coisa virou piada. E aí apareceu um monte de zumbis, né, que tem ainda, zumbis, me criticando na época, brigando comigo, me falando coisa horrorosa da minha pessoa, sem me conhecer, e falando coisa horrorosa do meu irmão Carlos Schneider, sem nos conhecer. Então, o que acontece? Que a gente estava assim, para outras palavras, né, vivendo uma utopia, que isso era coisa do nosso imaginário, e agora a gente está vendo imaginário. Não é imaginário, o nosso não é imaginário. Não. Nós estamos desvendando aí crimes que estão estabelecidos dentro da nossa república. Ou seja, esses miseráveis, eles criaram uma república dentro da República do Brasil, onde só eles mandam, só eles mamam, só eles roubam, só eles fazem tudo, né? E tornam os bacharéis de direito escravos dele. E hoje ainda existem advogados que falam que bacharéis em direito são office boy deles. Eles falam isso abertamente. Assim, sem escrúpulo algum. Sim, o mínimo escrúpulo. Então, esse tipo de coisa tem que parar. Foi o que o Dr. Robson falou numa ou duas lives atrás. Eles nadavam de braçada, porque não havia ninguém para contestá-los. Hoje, somos todos iguais. Hoje, discutimos de peito a peito. Pode vir que tem. Aqui tem. Aqui tem farinha no saco. Aqui tem azeite na garrafa. Então, como dizia no passado um candidato a deputado federal, aqui tem café no Bullis. É bem isso. Aqui tem café no Bullis. Hoje, você pega a ANB, que é um exemplo disso aí, tem pessoas de altíssimo nível cultural, científico, jurídico, que batem qualquer advogado inscrito lá na defunta e dá de goleada. Mas nós não tínhamos voz. A ANB, ela criou, ela deu essa voz potentosa, essa voz glamurosa, onde nós podemos falar abertamente. Eu já falava como jornalista, né? Falar abertamente, sem medo de errar, entendeu? E hoje a gente tem pessoas que estudam exatamente todo o procedimento jurídico, como o Dr. Robson e o Dr. Leonis falou agora há pouco. A coisa não é de agora, vem lá do IAB, vem lá do século passado. Então, só está renovando, trocando de mão para outras mãos. E tudo mãos criminosas. De leve, mãos criminosas, que só querem ver o lado deles. O lado dessa casta,
dessa casta fedorenta, onde um grupo de pessoas se apoderaram de uma instituição que poderia estar a serviço da população brasileira, da sociedade brasileira, e de repente não está. Está a serviço deles. Que aonde você for, em qualquer lugar do país, você vai encontrar lá uma mesinha, um birozinho lá, e tem telefone, tem uma marca Xerox, e aí tem uma atendente lá para atender os bacharéis de direito. Não, para atender os advogados, bacharéis não. Então, esse bacharel? tipo de coisa tem que ser extirpado, não pode existir mais. Nós estamos num país igual. Então, por isso que estamos fazendo oração para que domingo mude tudo isso. Tudo isso vai mudar domingo, porque na hora que sair o resultado da eleição, com certeza favorável ao pessoal do bem que eu diga, bem assim, do lado de Deus, dos anjos, dos arcanjos, das pessoas boas espirituais, né? E esse lado do mal vai para os quintos do inferno, onde nunca deveria ter saído. Aí começa a mudar toda essa estrutura, o pensamento. Aliás, o caixão, essa né? mudança, ela cai automaticamente. Saiu o resultado, essa mudança desaba. E lacrar o caixão. Puxa, lacrar, mas lacrar mesmo, soldar, para não ter problema mais de respirar de jeito e forma nenhuma. A doutora Leonice sabe muito bem que o tempo que nós estamos atuando, e nós temos aqui nos nossos arquivos, não é aqui, estou dizendo aqui na ANB, nós temos os 510 protocolos em que cada deputado federal foi notificado em seu gabinete do dossiê das fraudes, da violação do rito de votação e da inexistência da personalidade jurídica da OAB. Agora, alguém poderia perguntar, e o que foi que disseram? Nenhum político respondeu. Nenhum. Foram 81 senadores que receberam a notificação, com protocolo, todos eles com protocolo. Nenhum recebeu. Eu estive pessoalmente em 2019, e a doutora Leonice esteve comigo também, ela, o doutor Jorge, é isso, doutora Léo, né? Nós estivemos na época lá no Ministério da Educação e sustentamos de que eles deveriam respeitar a lei 12.605, sob pena de consequências futuras em razão do desrespeito. Havia uma boa intenção de recepcionar a ideia da ANB de fazer cumprir aquele dispositivo. Só que, curiosamente, era o Weintraub, era o ministro, não avançou. Depois nós tivemos uma nova audiência com o Ministério da Justiça. Foi isso, doutora? Com o Ministério da Justiça, né? O Comec de novo. Não, Comec. Seu áudio está fechado. Doutor Paulo e o senhor Ataídes, né, que era da regulação, chefe da regulação profissional. Sim. E tivemos também o Ministério da Justiça, e pasmem, eles sabem de tudo isso, têm conhecimento de tudo isso, o aparelhamento, a blindagem é muito grande, por isso que eu digo, não tem inocente ali dentro, eles todos têm que pagar pelos seus crimes. A OAB que apresentou aquele PL com papel timbrado da OAB, com aqueles participantes lá dentro, tem que pagar pelos seus crimes. Lá fora tem que ser denunciados os seus crimes. E nós temos que entrar na justiça com um pedido de liminar, com um pedido de indenização, uma queixa-crime, e termos o nosso direito de liberdade, que nós estamos sendo impedidos de exercer a profissão por criminosos, e vamos aguardar qual vai ser o despacho do juiz, do promotor, até mesmo de um delegado que receber qualquer tipo de denúncia. Como é que eles vão despachar isso? Eles vão continuar sustentando que existe exercício legal, que o diplomado, o advogado que teve a sua eficácia e validade até 1994, antes da entrada desse crime, eram advogados, de repente deixaram de ser advogados? O que é que eles vão sustentar? Quanto àqueles, doutor Domingos, que vivem aí, sabe, tipo, humilhando
Nós estamos lavando a cara deles que nós somos os competentes, porque nós estamos desvendando toda essa imundície. Nós estamos esfregando na cara deles quem são os verdadeiros advogados que interpretam a lei na justiça. E não da forma que eles interpretam para ficar humilhando os demais advogados. Eles são a vergonha da classe da advocacia, porque eles não enxergam a justiça, eles enxergam manter uma sigla, é o contrário do que nós estamos lutando dentro da ANB. Dentro da ANB, nós estamos lutando para que a lei e a ordem se restabeleçam nesse país, para que a justiça se restabeleça nesse país, para que seja feita a limpeza dessa imundície que está dentro dos poderes, dentro dos estados, dentro dos municípios, e que tenham respeito à sociedade, à pátria. Porque esses imundos são lesa pátria. Esses imundos são a destruição de uma nação brasileira. E eles são parte de todo esse processo da destruição do pavilhão jurídico brasileiro. E lembro-me, quando estivemos em 2019 no Ministério da Justiça, conversamos com a secretaria do Sérgio Moro naquela ocasião, entregando o dossiê, protocolamos, e aí eu pensei, puxa, mas eu vou perguntar para essa gente se eles têm conhecimento dessa fraude. E eles me responderam, sim, nós sabemos. Gente, Ministério da Justiça sabendo disso. Ministério da Justiça. Que justiça, doutor Domingos da Paz? Que justiça? Diga para nós, que justiça é essa? Né? Então, a ANB seguramente, diante dessas provas que nós obtivemos hoje, é o terceiro dossiê, é o terceiro, duas perícias e um parecer técnico. Esse parecer técnico hoje ele é bastante minucioso, muito bem elaborado pelos profissionais de Alagoas e da Bahia, muito bem ilustrado, tecnicamente atacando todas as análises, e eles constataram de que a assinatura colocada na sanção presidencial da Lei 8.906 de 94 não é a assinatura de Itamar Franco. Isto, ponto, não precisa falar mais nada. Se não é da assinatura de Itamar Franco e está vigindo a lei com assinatura fraudada, quem poderá dizer que é uma lei válida? E quem foi o responsável pela fraude? Quem é que trabalhava à época dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo, para imitar uma assinatura de Itamar Franco? Devemos restabelecer a busca imediata dos responsáveis, para que eles sejam chamados também para junto, porque, se não me falha a memória, o artigo 28 da Lei de Introdução ao Direito Civil Brasileiro estabelece que o funcionário pode ser responsabilizado também se ele causar danos ao cidadão. Né? E se ele pode, se está escrito dentro de uma lei federal, nós podemos, inclusive, responsabilizar os juízes que negam essa situação toda, né? Porque são copartícipes do crime. Né? Então, nós não resta mais nenhuma outra alternativa, senão daqui para frente, gente, nós elaborarmos um cronograma de ações para que os nossos filiados todos sejam representados pela ANB numa ação penal contra o Estado brasileiro, contra os agentes políticos brasileiros que atacaram e mantiveram sob o seu manto o afastamento dessa situação das fraudes, denunciados devidamente os agentes públicos, e pouco caso deram e sequer avançaram nessa questão da investigação, como é o caso do Ministério Público Federal. Então, diante de todos esses fatos, nós ainda vamos conversar, esse grupo que está aí, formado aí, mais o doutor Paulo César e mais outros integrantes, advogados, digamos assim, com a licença de advogar, como eles querem chamar, nós vamos nos reunir num evento nacional para tratar dessa matéria. Nacional. E vamos convidar a todos os nossos internautas para que falem, comentem com os
acadêmicos em direito para que não deixem de praticar, aceitar essa lavagem cerebral de que formado em direito não é advogado. Não aceitem isso. Isso é uma falácia mentirosa. Quem é portador do diploma, nós temos a Lei 12.605, é advogado e o resto é conversa fiada, Dr. Robson. Como eu tenho dito há tempos, o advogado ele existe há mais de 100 anos antes da OAB ser criada. Então, não há como contestar este fato. Isso aqui no Brasil, né? Porque fora do Brasil, o advogado já existia. O doutor Carlos outro dia citou que na Bíblia já se fala do advogado. Então, o advogado não é uma invenção da ordem dos advogados. Então, o termo não é propriedade dele. O exercício da profissão também não pode ficar submisso à vontade desses, vamos chamar, conselho profissional, que não é corporação de ofício. Mas a lei diz claramente que a função seria, em tese, fiscalizar e não proibir. Ele só pode fiscalizar aquilo que está acontecendo. A pessoa que não exerce a profissão, ele não pode ser fiscalizado. Então, ou seja, eles estão violando a lei, criando ali um desvio de finalidade. Tem uma lista enorme de crimes que eles cometem, né? Essa ideia de proibir alguém de exercer a profissão é um desvio de finalidade da lei. A lei, em tese, foi criada para fiscalizar, e você só pode fiscalizar quem está exercendo a profissão. Mas eles fazem o contrário. Eles proíbem as pessoas de ingressar no conselho profissional e não fiscalizam ninguém que está exercendo a profissão. Eu nunca vi um advogado ser fiscalizado. Ele é punido por questões políticas. Por questão política, por briga interna, eu já vi vários advogados serem punidos. Mas advogado sendo fiscalizado no exercício da sua profissão, isso não existe, né? Estava dando Pode falar, doutora. O doutor Mauro, ele escreveu aqui que ele entrou, mandou, né, a denúncia lá para a ONU e para a OEA. É só que eles querem, eu acho que eles... 1919. Em 2019, doutor Mauro. 1919 não dava. Só um detalhe, eu vi que o doutor aqui falou para mandar denúncia para a ONU. As denúncias da ANB, elas foram para a OEA, elas foram para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas foram para o TPI, né? É claro que falta agora esses que surgiram depois, né? Que falsificação de assinatura, essas coisas todas. Só lembrando que a ONU não é o que muitos imaginam ser. Exatamente, isso aí. Tá? Não se enganem com a ONU. Isso não aí. se enganem. Perfeito, perfeito. A ONU, nós temos, a ANB tem uma representação na ONU. O protocolo está aqui comigo. 2019, citando tudo isso aí. Inclusive, juntando laudos de pessoas que se suicidaram. Laudos não, atestados de pessoas que se suicidaram. Então, nós temos... João Santiago, aqui, doutor Santiago, está falando que não pode só lacrar o caixão, não, tem que incinerar. Realmente, tem que incinerar e constatar que queimou tudo, viu, doutor Então, encaminhando tudo que foi dito hoje, a ANB, para os internautas que querem uma objetividade, vamos aqui falar o seguinte: a ANB vai elaborar um grupo de estudos para elaborar a peça que será objeto de denúncia ou queixa-crime para que o Estado brasileiro seja responsabilizado e seus agentes também chamados à lide. Em razão do que nós recebemos hoje desse novo parecer técnico, do exame grafotécnico realizado nas assinaturas de Itamar Franco. Doutor Carlos, amanhã, oi. Só complementando, além do Estado, tá, os responsáveis, dirigentes dessa entidade que também tiveram a sua participação, que muito dinheiro público que foi desviado lá para dentro, que continua
com indicação de quinto, continuam causando crime, fazendo as pessoas sofrer. Todos esses dirigentes, doutor Carlos, eles também são partícipes do crime. Eles não fazem o aparelhamento deles dentro do Senado, do STF, dentro do Executivo, dentro da Câmara de Deputados, dentro do Estado, dos municípios, eles têm que ser chamados na lide também. Não tem existência jurídica, né? Ela não existe de direito de fato, existem os dirigentes, eles que respondam, porque eles foram partícipes de toda essa lambança, doutor Carlos, não apenas o Estado. O doutor João Horácio Casale, de Porto Alegre, está dizendo: doutor Carlos, pelo nosso conhecimento baseado nessa fraude através dos laudos, todos os atos desta defunta são nulos. Sim. É óbvio, né? Basta declarar a sua nulidade e a lei deixa de existir. Somado a isso ainda, aquele decreto 11 de 91, né? Notadamente o anexo 4, que extingue o decreto 19.408 ao eliminar o artigo 17 da sua criação, da OAB. O fato hoje, nós vamos agora encerrar esse assunto, e na semana que vem nós vamos tratar do tema das respostas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e hoje nós vamos só falar, que eu já vi algumas perguntas relacionadas ao ICP Brasil e da assinatura digital. Amanhã, às 15 horas, com o Dr. João Horácio Casales e mais uma certificadora, nós vamos ter uma reunião para tratar desta matéria, exatamente tratando das assinaturas digitais. Então, semana que vem, nós já vamos ter algumas respostas para formalizar ou não, vai depender o que será analisado a partir de amanhã, envolvendo a questão das assinaturas digitais. E, talvez, diante da importância do processo, eu ainda convide, se a doutora Leonice estiver com tempo amanhã, podemos fazer essa reunião em conjunto. De qualquer forma, nosso tempo se esgotou, mas nós não podemos deixar de lembrar. Neste domingo, nós não vamos votar para eleger um presidente, um vice-presidente, um governador, um senador, um deputado estadual e federal. Nós vamos eleger um regime. Permanecemos com esse ou tornamos a América vermelha? Então, todos, fé, e olhem para os seus filhos e netos, aqueles que nos assistem. Dr. Paulo César Rodrigues de Farias, em Goiás, o Dr. Tony Bozon, no Piauí, o Dr. Wilson Coressawa, ou seja lá o Dr. André. Nós precisamos de gente dentro do Congresso Nacional que apoiem as pautas verdadeiramente brasileiras e não pertencentes à nova ordem mundial. E nós precisamos reconduzir, com toda certeza, a política que está vigindo hoje no nosso país. Não podemos renunciar a isso. Então, fé em Deus, mão no coração e na consciência, para que votemos certo no próximo domingo e sejamos abençoados por Deus e acreditando sempre naquele exército de Caxias na fiscalização das urnas eletrônicas. 1 minuto para cada um se despedir, Dr. Robson. Eu só gostaria de lembrar aqui aos colegas que façam uma visita no site novo que a gente está criando e que façam sugestões, né? Comentem a respeito, para que possam ser feitas as mudanças que eles entendam que seja importante. Às vezes, quem usa tem uma necessidade diferente e pode fazer alguma sugestão boa. E reforçar o que o doutor Carlos disse. Agora é a hora de votar nas pessoas certas. Nós temos aqui, por exemplo, vários colegas nossos em vários estados. Temos aqui um exemplo do doutor Wilson Coressawa, que há muito tempo está nessa mesma luta que a gente, já esteve aqui em São Paulo com a gente, fazendo reunião. Essa é a hora de decidirmos o nosso futuro, né? Se nós colocarmos as pessoas corretas, a gente muda esse estado. Mas se continuarmos repetindo os erros,
não vamos ter por que lamentar das nossas escolhas erradas. É isso aí, pessoal. Boa noite. Ok. Muito bem, muito obrigado, Dr. Robson, pela sua participação brilhante sempre, como não poderia ser diferente. A doutora Alicia Greco também está sugerindo o netinho para deputado federal pela Bahia. Esperamos que toda essa gente olhe para nós quando assumirem cadeira. Então, mão na consciência, fé em nosso país e que sejamos felizes nas escolhas. Né, meu irmão Domingos da Paz? Eu tenho fé, e agora é hora de expor a fé, que seremos todos, a nação será vitoriosa. Como bem disse o irmão Carlos aí, não há escolha de um presidente, e nem de deputados, nem de governadores, nem de senadores. É a escolha de uma nova ideologia. A partir do momento que a gente escolha a pessoa certa, essa ideologia maligna, que já fez mais de 120 milhões de vítimas pelo mundo afora, ela será extirpada da América Latina. Pode ter certeza. Foro de São Paulo cai todas essas porcarias inventadas pela esquerdalha, cai. Perfeito. Automático. Isso é automático. Então, o que ocorre? Como diz o doutor Robson, vamos votar certo. Vamos votar certo, só isso. A gente quer, com certeza, na segunda-feira que vem, a gente vai estar muito mais maravilhados. Nossas expressões, né, faciais vão ser outra, com certeza. Porque a felicidade tem que tomar conta da gente, não a perversidade. Chega de perversidade, não queremos mais isso, né? Agora, não pode esquecer, não pode perder de vista que nós temos uma luta enorme pela frente ainda. Ninguém venceu nada ainda. Exatamente. Nada. Nem a defunta acabou de perder. Ela está enraizada na República. Ela está enraizada. Ela está pior do que as ramas da batata, quando ela se enraiza, a mandioca, quando se enraiza. Então, ela está enraizada na nação. Precisa muito cuidado, precisa ter um bisturi muito bem qualificado para ir pisando esse mal que há séculos, né? Há séculos, ela vem atormentando a família brasileira. Eu acho que estamos próximos da vitória e vamos vencer, com certeza, porque mal não vence o bem. Não conheço na história do mundo que o mal vence o bem. Mas lembrando aqui, foi falado, advogado está na Bíblia Sagrada, sim. Está em Mateus, está em Lucas, né? Advogado. Agora, como é que a defunta assume uma paternidade que nessa época ela nem existia, que foi quando foi escrita a Bíblia? Lamentável isso. Muita coisa para a cabeça de um só. Doutora Cacilei Andrade está falando aqui, ó. Este parecer técnico é uma análise com riqueza de detalhes da assinatura legítima com ataques criminosos de falsificação. Digo com precisão, sou da área da perícia judicial. Tá aí, ó. Doutora Leonice, para suas considerações. A única coisa que eu tenho a dizer assim, que eu tenho minhas dúvidas se de repente nós não soubemos realmente votar ou se fomos vítimas de um sistema. E que esse sistema está sendo todo desarticulado agora. No domingo, nós teremos uma prova viva se nós não soubemos votar ou se fomos vítimas todos esses anos para que conseguissem concluir o plano diabólico de nos tornarmos filhos de uns comunistas. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Tenha sempre em mente, o diabo, ele pode até reinar durante o período, mas a hora que Deus coloca a mão, acabou para ele vira nada. Então tenham sempre que nós temos um Deus maior, que está lá em cima e olhando pelo nosso povo, pelo nosso país. Nós não vamos chegar ao ponto que chegaram os demais países lá fora, que estão em guerra, por causa desse regime maldito, comunista, de tomada de poder do povo. Porque esse poder, ele não
contribui, não soma para o crescimento de um povo, de uma nação. Ele é a destruição. Então, tenham sempre em mente, domingo, votar, como disse o doutor Carlos, é pelo regime de um país. Ou nós vamos ter a opção. E, pela primeira vez, está sendo monitorado, está sendo vigiado, e lá no passado nós fomos vítima, porque fizeram o que quiseram, só que dessa vez a história está sendo diferente. E eu tenho fé em Deus, que a partir do dia 2, ou, não sei, se houver aí um segundo turno, eu espero que não, porque o que as ruas mostram é o primeiro turno, sim, nós vamos ter um novo país, nós vamos ter um novo Brasil. Isso aí. Muito diferenciado de tudo que nós estamos vivendo. Tem sido muito, mas muito agoniante, muito depressiva essas narrativas, essa pressão, essas pesquisas mentirosas, tá? Porque as ruas mostram bem ao contrário daquilo que essas pesquisas estão fazendo aí para fazer uma lavagem na cabeça dos menos informados. Mas a maioria se levantou. Então, a vitória é nossa, nós vamos ainda virar a página do nosso país. Eu disse, hoje, o Brasil ali está em terceiro lugar. Daqui, mais ou menos um ano, o nosso Brasil será a primeira potência. Acredite. Porque nós temos todas as riquezas aqui, nós temos de tudo aqui para alimentar 60% do povo lá fora, da cadeia da agropecuária, da alimentação. Nós temos um país rico, que muitos estão de olho em todas essas riquezas. A NOM, essa nova ordem mundial, o que ela quer realmente é isso, é tomar o nosso Brasil, tomar todas as riquezas que nós temos aqui. Eu desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos e que no domingo nós façamos o melhor. Vamos olhar pelos nossos filhos, netos, amigos, pelo nosso povo, pela nossa pátria. Nós temos a opção, ou é sermos filhos dos comunistas, ou é sermos filhos da nossa liberdade, da nossa pátria. Maravilha. Que Deus abençoe a todos. Amém, doutora, amém. Doutor José Antônio Correia Neto, tem candidatos em Goiás? Só tem um, doutor Paulo César Rodrigues de Farias, 2232, que está concorrendo a deputado federal e seguramente vai se eleger. Esperamos que possamos depois bater na porta do gabinete e dizer assim, chegou a hora. Aos nossos internautas, muito obrigado, muito boa noite. Compartilhe o vídeo se você gostou, para que o YouTube saiba que nós estamos realmente produzindo conteúdo importante para o mundo jurídico. Na próxima semana, se Deus quiser, já com o presidente reeleito, estaremos de volta com notícias sobre os tribunais regionais federais. Um grande abraço, muito boa noite, Deus os abençoe e rumo à vitória com o nosso presidente da República. Até semana que vem, muito boa noite. Boa noite, boa noite.